oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras. Olá, meus queridos irmãos, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meu querido ouvinte, você que está me acompanhando. A minha oração é que Deus nos abençoe. Nós estamos estudando o Salmo 23. Os salmos são lindos, eles têm mensagens preciosíssimas para os nossos corações. Mas este salmo ele tem uma beleza toda especial e ele fala do Senhor Jesus sendo nosso pastor, aquele que cuida de nós, aquele que pastoreia as nossas almas. Ele é o nosso sumo pastor. E estamos estudando esse salmo numa perspectiva de combate ao estresse. Quando nós entramos nessa pandemia, nessa quarentena, eu comecei a perceber pessoas estressadas, idosos ficando meio chorosos e uma preocupação muito grande. E nós temos então uma inquietude muito grande e nós temos pessoas até mesmo desistindo de viver. E então eu achei que seria momento da gente estudar este salmo. E estamos estudando este salmo com a intenção de trazer alívio, de trazer paz, de trazer consolo, de trazer conforto e de trazer uma esperança para cada um. A minha oração é que Deus te abençoe, que Deus continue me abençoando e colocando paz no nosso coração e dando que nós possamos sentir sempre que Ele está do nosso lado, nos conduzindo. Hoje, então, essa é a 5ª semana e o tema, então, é o remédio de Deus para passar por esses vales, por vales da sombra da morte. E nós, então, já estudamos, nesta semana, então, do que devemos nos lembrar ao passar por esses vales. E aí nós lembramos o seguinte, que os vales são inevitáveis, eles acontecem, e isso demonstra que nós somos seres humanos. Os vales, eles são imprevisíveis, você não pode prever, não pode agendar, você não pode agendar no ano tal, data tal, não, eles vão acontecer. Eles são imparciais, e eles são imparciais, ou seja, eles são democráticos, eles vêm para todo mundo. Eles são também temporários, você entra neles e você sai. E eles não são acidentais. Quando eu falei daqueles acidentais, esse tema, eu falei que eles são acidentais, depois eu corrigi. Eles não são acidentais. Por quê? Porque Deus já sabe. Ele já tem noção, ele já vê aquele vale pelo qual nós vamos passar. E ele permite, se ele permite, é porque ele tem propósito. Ele quer nos ensinar alguma coisa, ele quer trabalhar a nossa vida, o nosso crescimento espiritual, o nosso caráter. Então os vales, eles não são acidentais. Eles são, para Deus, eles são previsíveis. Não são previsíveis, eles são imprevisíveis para nós, mas para Deus são previsíveis, e Deus sabe, então. E hoje e amanhã nós vamos fazer a conclusão. Então hoje nós vamos estudar o que fazer durante a passagem por esse vale escuro, esse vale da sombra da morte. E o verso, então, é o verso 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós vamos permear agora as entrelinhas desse verso e vamos ver aquilo que a gente pode comentar, que a gente pode extrair. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer,
nós devemos recusar o desânimo. O verso diz, ainda que eu ande. Se você ouviu a mensagem, a reflexão de ontem, de antes de ontem, então ainda que eu ande, é uma suposição, é vale da sombra. Sombra não atropela, não mata, não machuca. Vale da sombra. Então nós precisamos, para passar por esse vale, nós precisamos recusar o desânimo. E o salmista então diz, não temerei mal algum. Ele diz, eu não vou me desanimar, eu não vou temer, eu vou confiar, eu vou continuar crendo em Deus. Isso é que o salmista diz e é o que nós precisamos fazer. Tá? Há uma informação, um repórter disse essa semana, o Alexandre Garcia, que no Japão eles estão fazendo uma campanha anti-temor, uma campanha anti-medo, para que o povo japonês lance fora o temor, não fique apavorado, desesperado, com medo desse coronavírus. Então, nós precisamos ter os devidos cuidados, nós precisamos ser cautelosos, nós precisamos ser prudentes, mas nós não podemos também ficar assombrados, desesperados, amedrontados. Então, o salmista diz, não terei medo algum, não terei medo algum. Então, ainda que eu ande, eu não terei medo algum. Não tem como passar por baixo desse vale, não tem como passar por cima desse vale, não tem como dar uma volta nesse vale. Nós temos que passar por ele, não tem jeito. Então é um vale da sombra da morte, nós temos que passar, mas nós temos que passar com altivez, nós temos que dizer, não terei medo algum. Às vezes eu dou alguns testemunhos pessoais, e acho que precisa ser. Porque se eu sou um pregador, se você é um pregador e você nunca tem nada que dizer da sua própria vida, você só fala de A, B, C e D, mas e a sua própria vida? Então, na minha vida, houve um momento na minha vida que foi muito especial. Há 10 anos atrás, essa semana fizeram 10 anos que a minha esposa passou por uma cirurgia. E foi uma cirurgia que não estava agendada, não estava prevista. Foi um vale da sombra da morte. Ela foi fazer um cateterismo e eu fui junto, estamos lá. E quando ela entrou para fazer o cateterismo, daqui a pouco o médico vem e diz assim, olha, a veia se rompeu e ela vai ter que passar por uma cirurgia e o senhor vai ter que autorizar. E entrou de novo, e eu fiquei ali parado. Aí eu disse para ele, tá bem, é claro, eu não sou cientista, eu não sou médico, eu confio em Deus, e ela está nas mãos de médicos, de pessoas da ciência. E ele entrou. Daqui a pouco ele voltou, ele disse, olha, eu quero te informar que a tua esposa, aconteceu isso. Eu acho que ele pensou assim, esse cara surtou. Ele deve ter pensado, esse esposo não está bem. Eu disse, está bem. Então tá, o senhor vai ter que assinar a documentação autorizando. Eu falei, tá bem. Daqui a pouco ele voltou de novo, ele disse, olha, ela vai ter que tomar sangue e tal, e aí o senhor tem que assinar, tá bom? Eu falei, tá bom, o senhor assina? Eu falei, sim, claro. Assinei. Mas eu estava ali do lado de fora, temeroso. E era um dia do jogo do Brasil. E o Brasil está jogando. E eles estão lá, então, fazendo a cirurgia na minha esposa, colocando uma ponte safena, uma mamária. E aí eu estou ali fora. Eu estou ali preocupado, pensando, esses camaradas estão lá dentro fazendo a cirurgia, com aparelho de televisão e acompanhando o jogo do Brasil na Copa. Eu falei, como é que vai ser esse negócio? E aí, quando terminou tudo, ele saiu, ele passou por mim, ele passou e falou assim, olha, correu tudo bem. Tá, esposo, correu tudo bem. Ele deu uns 3 passos, voltou e falou assim, como é que ficou o jogo? Eu falei, aleluia, ele não sabe, ele não viu o jogo. Mas foi um momento difícil para mim. Foi um vale da sombra da morte. Mas eu tive que confiar, eu tive que ficar ali do lado de fora, acreditando e pedindo a Deus que Deus abençoasse aqueles médicos, conduzisse aqueles médicos, e assim aconteceu. A gente passa por esses momentos, nós precisamos passar por esses momentos confiando em Deus, crendo em Deus. Então você pode decidir ter ou não pensamentos desanimadores. Você pode decidir se você vai ter pensamentos altivos, se você vai continuar crendo em Deus, se você vai continuar sendo uma pessoa destemida, ou se vai continuar sendo uma pessoa temerosa, vai ficar desesperado. Então você decide isso. Então há quem destrói e há quem se destrói e há quem se edifica. O que faz a diferença é o foco da nossa atenção, da nossa mente, em que é que nós estamos focando. Então, como escolher não desanimar? Você pode escolher viver desanimado ou viver animado. Então, você precisa escolher, decidir e mudar o foco. Então, decida olhar para Jesus, focalizar em Cristo. Isso muda as circunstâncias. Isso muda a maneira, pode não mudar as circunstâncias melhor, mas muda a maneira de ver as circunstâncias,
muda a maneira de encarar as circunstâncias, muda a maneira de passar, de sobreviver às circunstâncias. Então focalize no Salvador, no Senhor Jesus que tudo pode. Focalize no poder de Deus e não no problema. Então, ao invés de você ficar olhando para o problema a vida inteira, olhe para Deus. Ele tem a solução para todos os problemas, ele é maior do que todos os problemas. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 11, nós lemos: oramos para que vocês cresçam no conhecimento de Deus e sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da glória de Deus, para que tenham perseverança e paciência. Então, a energia humana, ela se esgota. Nós ficamos esgotados, exauridos, desanimados. É muito fácil ficar desanimados. Então, a resistência humana, ela tem limites. Então, para os vales, nós precisamos de uma força maior. Física não é o meu forte. Não é o meu forte. Mas a ciência nos diz, me parece que 1 kW vale 1000 watts, ou 1000 watts. 1 megawatts, ou 1 megawatts, vale 1 milhão de watts, ou de watts, como alguns dizem. Então, a usina de Itaipu, também as informações, elas não são muito convergentes. Mas as informações, na média, Itaipu produz cerca de 50 milhões de megawatts por hora. Então você não pode nem chegar perto. Você não pode facilitar com esse poder que Itaipu produz. Mas veja, nós temos a nosso dispor, do nosso lado, cuidando de nós, um Senhor que fez Itaipu. Ele que construiu Itaipu. O Deus que fez as águas, que fez todo aquele poder. Então esses bilhões de megawatts é nada diante do poder de Deus. E ele diz, eu sou o seu pastor. Eu estou do teu lado. Eu cuido de você. Então nós precisamos mudar o foco. Ao invés de ficarmos olhando para o problema, nós precisamos olhar para aquele que é o Senhor e que pode resolver qualquer problema. O Salmo 34, verso 18 diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Jeremias 29, 11, conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Eu tenho repetido esses versos. Então nós precisamos recusar o desânimo. Segunda coisa que precisamos fazer é relembrar da companhia do bom pastor. Está sempre nos lembrando. E o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Nós precisamos estar sempre relembrando, ele está comigo. Ele está comigo. O Senhor está comigo. Nós não podemos esquecer isso. Relembrar da companhia do Senhor Jesus. Então Deus não apenas promete nos capacitar, ele promete estar conosco, do nosso lado. Em Mateus 28, verso 20, ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Ele promete estar conosco, não apenas nos dias que nós fomos melhores, que nós fizemos ações generosas, que nós o adoramos, que nós o glorificamos, não naqueles dias que nós nos sentimos espirituais, além da média. Não, ele promete estar conosco todos os dias. Todos os dias. E ele ainda promete em Hebreus 13, verso 5, não te deixarei, nem te desampararei. É a promessa de Deus, e Deus não é homem para falhar, ele não falha. Deus não é homem para falhar. Em Isaías 41, verso 10 e 13, tenho repetido esse verso também. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Então é Deus prometendo. Em Isaías 43, verso 12, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá sobre ti. Então é Deus prometendo cuidar de cada um de nós. Você não vai se afogar, não vai se queimar, não vai morrer. Deus está do seu lado, passo a passo. Então, Deus não está sentado no seu trono dizendo, olha, eu te fiz, eu te abençoei, agora eu estou aqui torcendo para você vencer. Eu estou aqui na arquibancada torcendo para que você seja vencedor. Não. Deus está dizendo, eu estou do seu lado, eu estou contigo, te conduzindo pela tua mão direita. Eu estou te conduzindo. Então, no verso 4, Davi, ele deixa de falar com Deus
na terceira pessoa do singular, ele é o meu pastor, ele passa a dizer, tu estás comigo. Ao invés de falar sobre ele, ele diz, tu. Ele não fala sobre Deus, ele fala com Deus. Então nós precisamos ter essa experiência. Então são os vales da vida que nos colocam no face a face com Deus. Quando você está lá no alto das montanhas, você está celebrando, vendo coisas belas, até mesmo glorificando a Deus. Mas quando você está no vale da sombra da morte, você se prostra aos pés do Senhor. É no vale, e foi no vale que Jacó lutou com Deus. Foi no vale que Deus transformou a vida de Jacó. Quando Jacó saiu daquele vale, ele era um novo Jacó. É no vale da sombra da morte que Deus trabalha o nosso espírito, a nossa alma, o nosso caráter, a nossa vida. É no vale que nós encontramos restauração, renovação, cura. É no vale. Então, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Amanhã nós vamos encerrar, então, esse verso 4. Vamos fazer uma conclusão neste verso amanhã. Tá? Que Deus te abençoe, te espero amanhã. E a minha oração é que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Eu peço a você para continuar na presença de Deus. Continue orando. Orando por você, orando pelos seus amigos, orando pela sua família. Mas continue na presença de Deus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado mais uma vez, Pai, pela graça, pelo privilégio, pelo favor que o Senhor nos concede de estarmos juntos, compartilhando a tua palavra. Pai, muito obrigado, porque o Senhor promete estar conosco nos vales da sombra da morte. Obrigado porque em qualquer lugar que estejamos, o Senhor está do nosso lado. Pai, obrigado. E eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está me ouvindo, que está me acompanhando. Pai, se for uma pessoa crente, continue falando ao seu coração. Se há uma pessoa que ainda não tem Jesus como Salvador, Pai, abençoe, para que ela possa entender que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele é o caminho para todos nós. Abençoe cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E eu te espero amanhã, então, para concluirmos este verso 4 do Salmo 23. Amém. Fala